Manhã Bandeirantes. Notícia, prestação de serviço. Com Marco Antônio Sabino e Mayra de Jaimo. Agora no ar. 10 horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o Manhã Bandeirantes, falando da sua cidade, falando do seu bairro, falando da sua rua, dos problemas que te afetam no dia a dia. Nós estamos aqui para ouvi-lo e nós estamos aqui para fazer essa ponte entre você e as autoridades, mas também para ouvir o seu elogio. Quando houver alguma coisa boa acontecendo na vida, a vida tem coisas boas também, e a gente tem que fazer esse discurso otimista para nós mesmos de vez em quando, para que a gente consiga sobreviver a uma cidade como essa, as questões todas que nos afetam no dia a dia e que têm que ser enfrentadas. O Manhã Bandeirantes de hoje começa falando de eleição, e eu vou ser bem cuidadoso aqui no uso das palavras, até porque vamos falar de candidatos. E numa época tensa de eleição como essa que São Paulo está vivendo, a gente tem que ser bastante cauteloso. Uma eleição disputadíssima, uma eleição que mostra pelo menos quatro candidatos, talvez 5, absolutamente com chances de serem eleitos. O pleito está longe de estar definido. E para o bem ou para o mal, não vamos fazer aqui juízo de valor, mas há um fenômeno nessa eleição. Um fenômeno que também se aparece um pouco dissonante do quadro geral da política brasileira, e esse fenômeno é o candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal, que já definiu enfrentar com uma certa confusão até, e cuidando das palavras, hein? E de um jeito até agressivo, com pelo menos 3 candidatos até agora. Com Ricardo Nunes, xingou, né? E acusou de sobrevalorização, superfaturamento de algumas obras da Prefeitura de São Paulo. Sem falar na acusação que também circulou, reproduzindo uma acusação feita por Tabata Amaral, da relação dele no passado com a esposa. No caso de Guilherme Boulos, bastante grave, né? Uma acusação que nunca foi formalizada, mas que foi interpretada, teatralizada com gestos de um suposto envolvimento de Guilherme Boulos com o consumo de drogas. No caso de Tabata Amaral, falou do pai, de um suposto abandono dela em relação ao pai, que era viciado em drogas e que acabou por perder a vida distante da filha. Enfim, acusações de cunho muito pessoal e acusações bastante sérias e graves. Em relação a José Luiz da Atena, não houve acusação nenhuma, nenhum dos 2 candidatos se enfrentaram durante os debates de forma mais contundente. De qualquer forma, ontem, nesse debate promovido pela revista Veja e pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, 3 dos candidatos decidiram não participar. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e o próprio José Luiz da Atena. Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, exatamente por causa da postura de Pablo Marçal em debates anteriores. E José Luiz da Atena não justificou da mesma forma, mas sinaliza aí algum tipo de insatisfação. De qualquer forma, os 2, repito, não se atacaram, não tiveram um embate direto entre eles. Pablo Marçal optou por fazer oposição à esquerda de forma radical e até ao centro, né? No caso de Ricardo Nunes, diz que ele não é representante da verdadeira direita. Ele manifesta isso, ele verbaliza isso, Pablo Marçal. E ainda mais, sinaliza para buscar a empatia de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, insatisfeitos com uma suposta indicação de Ricardo Nunes. A gente sabe que Jair Bolsonaro dá um passo para frente, dá um passo para trás, deixa sempre uma dúvida, elogia Pablo Marçal, depois diz que não, que o candidato dele é Ricardo Nunes, e fica nesse jogo político que complica a vida do candidato Ricardo Nunes. Pablo Marçal tem até trejeitos, várias coincidências com o que houve durante a campanha presidencial, ou o que fez durante a campanha presidencial Jair Bolsonaro. E agora,
o Ministério Público pede a suspensão do registro da candidatura. A gente até tem notícia nova sobre isso, que daqui a pouco a Maju Arruda Leite vai trazer para a gente qual foi a manifestação da Justiça em relação a esse pedido de suspensão do registro da candidatura. Segundo o Ministério Público, cortes nos debates, ou seja, edições dos debates, estavam sendo levadas à internet feitas por uma equipe de especialistas que estavam sendo remunerados por valores não contabilizados na campanha. E também Pablo Marçal estaria estimulando com dinheiro cabos eleitorais a replicar a propaganda eleitoral que ele está fazendo na internet. São números não declarados, supostamente, pelo candidato Pablo Marçal e segundo o Ministério Público. Agora, essa suspensão da candidatura que o Ministério Público pede também inclui multa e uma possível inegibilidade por até 8 anos. Ele responde, o candidato Pablo Marçal, que se trata de uma ação coordenada de candidatos da esquerda. Bom, como eu disse, a Justiça já se manifestou e no decorrer aqui do Manhã Bandeirantes você vai saber qual foi a decisão da Justiça. 10 horas e 6 minutos.